Abra sua Bíblia em Marcos. Capítulo 2. Marcos capítulo 2, nós leremos do versículo 1 até o versículo 17. Sei que você já fiz algumas orações hoje, mas eu peço que os irmãos orem mais uma vez, para que o Senhor abra o seu coração, para que o Espírito Santo fale ao seu coração, para que o Senhor me use apesar de mim, amém? Faça a sua oração, daqui a pouco eu oro com você. Senhor, pela Tua misericórdia, Pai, nós clamamos a Ti, Pai. O Senhor nos reuniu, o Senhor nos chamou como Teu povo e somos a Tua igreja, Pai. Nós suplicamos a Ti, Senhor. Em Teu nome, nós oramos e pedimos a Ti, Pai. Fale conosco mais uma vez. Fale conosco mais uma vez. Abra o nosso coração. Que Teu Espírito Santo ministre os nossos corações. Que a Sua palavra seja pregada com clareza. E que o Senhor seja honrado e exaltado. Que este culto seja oferecido a Ti também, nesse momento da palavra, Senhor. É o que nós Te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 2, versículo 1. Ao versículo 17 diz assim a palavra de Deus: Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico Jesus: Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Então se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi,
filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhe respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém. Meus irmãos, o nome desta série é Vinde a mim, o convite do Rei crucificado, e esse é o desejo que nós temos de atendê-lo. O desejo que nós temos é de atender esse convite, não só no sentido de segui-lo como uma sombra, mas de ir até Cristo mesmo. Por isso, vinde a mim, esse é o convite do Rei crucificado. Mas como ir? Talvez você se pergunte: como eu posso ir a Cristo sendo eu quem sou? Talvez essa seja a sua pergunta no momento em que você peca. Como eu posso ir a Cristo sendo eu quem sou? Ou mesmo que eu de repente mudasse agora quem eu sou, a partir de agora eu mudei, eu sou uma outra pessoa, o que eu faria com os meus pecados passados? Como eu poderia simplesmente abandonar ou esquecer o que aconteceu no passado? Este texto que nós lemos hoje, e eu preciso dizer esse parênteses aos irmãos, como tem sido difícil pregar grandes porções. E no meio do caminho, vindo para cá, me senti tentado a parar no versículo 12, porque há muita beleza em ambos os textos, do 1 ao 12, na segunda parte, do 13 ao 17, mas como eu disse aos irmãos já no início, quero entregá-los a parte de cima, a parte mais visível aqui do todo, do livro de Marcos. E o que vai me chamar a atenção, e o que esse texto nos chama a atenção, é que nós podemos dividir esse texto em duas grandes partes, amém? Como eu já disse, do versículo 1 ao 12 é uma primeira história, uma segunda história do versículo 13 ao 17, do qual continua o mesmo assunto, embora sejam histórias diferentes. Então, deixe-me convidar os irmãos a olhar para esse texto mais atentamente e pensarmos sobre irmos até Jesus e quem é esse Jesus que nos convida, esse Rei crucificado. A primeira parte, que vai do versículo 1 ao 12, eu a dividi com o título: Jesus tem autoridade para perdoar pecados. E esse é o assunto central desses versículos do 1 ao 12, é que Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Lembrem-se de que o assunto de Marcos é que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Esse é o primeiro versículo de Marcos 1:1. E ele vai começar então a expandir essa ideia de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E como prova de que Jesus é o Filho de Deus, esse texto de Marcos vai nos mostrar e nos trazer até aqui, dizendo que ele é o Filho de Deus e por isso ele tem autoridade sobre os demônios, lembram-se? Ele tem autoridade sobre as enfermidades. E agora há um aumento para que nós tenhamos uma noção de que de fato Jesus é o Filho de Deus. E esse aumento da percepção da autoridade de Jesus é pelo fato de que agora nós podemos perceber que ele tem autoridade também sobre o perdão de pecados. E nesse processo, irmãos, em que Deus, Cristo Jesus, o Deus encarnado, vai perdoar o pecado, nós temos uma estrutura que, de verdade, irmãos, é tentador até, eu diria, fazer uma alegoria, mas eu não farei isso. Vou tentar ficar próximo do texto e a partir daquilo que Marcos mesmo realmente quer tratar. Mas o ponto é que existe um processo do qual Deus conduz todas essas coisas para o perdão de pecados, amém? Eu dividi em 5 partes principais, mas a primeira que eu quero chamar a sua atenção é de que a palavra está sendo pregada. Observe versículo 1 e 2. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e isso conecta com o versículo anterior, em que ele não podia entrar. Ele entrou silenciosamente, mas logo se ouviu dizer de que ele estava em casa. Isso mostra que a fama de Jesus continua crescendo e se espalhando. Mas observe o versículo 2. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra.
Anunciar-lhes a palavra para os leitores de Marcos é o Evangelho. A palavra é sinônimo de Evangelho. E Jesus, nesse ponto, não abandona a sua missão de pregar. O evangelista Marcos, irmãos, nesse texto, ele reforça essa parte da missão de Jesus, do qual nós falamos na semana passada, de que a missão de Jesus, parte da missão de Jesus é pregar o Evangelho. E embora Marcos não apresente aqui o conteúdo do que Jesus está ensinando, e ele vai falar isso muitas vezes, o livro de Marcos apresenta constantemente Jesus ensinando. Jesus é um mestre que ensina, ele não é um curandeiro, ele é um mestre que ensina. Então ele não apenas faz milagres, mas ele ensina. Nós vamos ver esse reforço constantemente na medida que nós avançamos. Então o que nós vemos é que no processo para chegar nesse ápice de revelar a autoridade de Jesus para perdoar pecados, começa se relatando o fato de que Jesus faz isso pregando a palavra. Ele prega a palavra. Então, ele não só prega a palavra, mas ele usa pessoas. Versículo 3 diz que trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E embora isso possa soar alegórico, eu creio que Marcos não escreve sem intenção essa cena neste momento, dessa maneira. Constantemente, irmãos, no livro de Marcos, o autor Marcos vai mostrar o papel da fé de outros intercedendo para o benefício de um. Faz sentido o que eu estou dizendo? Constantemente no livro de Marcos, ele vai mostrar Jesus operando milagres através da fé de outros para o benefício de um. E aqui não é diferente. 4 homens são usados aqui para levar esse paralítico até Jesus. E é interessante porque há 4 homens para levar. Para pelo menos 2 motivos. Primeiro, para mostrar o grau de debilidade física que o paralítico tinha, de tal maneira que ele não poderia nem se arrastar até Jesus. Ele precisava que pessoas carregassem ele. E o segundo motivo é para mostrar o papel da fé de outros para o benefício de um. O papel da fé acontece, como eu já disse, nós vamos ver, mas só para que você saiba, uma história conhecida, a filha de Jairo, certo? E é a fé de Jairo que faz com que ele seja ouvido e seja atendido para o benefício da sua filha. Então acontece algo, acontece o perdão de Cristo pela fé. Esse é o primeiro momento, irmãos, do texto de Marcos, em que a fé aparece como parte do processo de cura. E não é sem motivo que também é o primeiro momento em que Jesus expõe a sua autoridade para perdoar. E é uma relação entre a fé e o perdão. O comentarista Robert Stein, ele chama atenção para o fato de que é diferente dos relatos de curas do mundo grego. Porque no mundo grego, a fé vem como resultado da cura, porque foi curado, creu. Mas nesse texto e outros textos em Marcos, nós vamos perceber que há essa diferença, que a fé em Marcos, em geral, ela precede a cura, ao invés de vir depois dela. E para aquele momento, para aqueles que estão nessa cena, que são os 4 homens e o paralítico, a fé envolvia a fé em um Cristo na condição de ungido de Deus, que era capaz de trazer cura, e que ele estava trazendo esse reino de Deus. É crer na pregação de que ele estava falando, de que aquilo era verdadeiro. Para os leitores de Marcos agora, e que para nós também, a fé aqui envolve algo mais, porque nós só temos a história completa, envolve naquilo que inclui o que Jesus realizou, no fato da sua morte e ressurreição. Então a fé para nós é algo mais extenso, mas para eles, primeiro, para aquele momento, era confiar que a mensagem de Cristo, de que o reino estava próximo, porque ele estava trazendo o reino de Deus, é verdadeira, de que ele é poderoso para curar. Agora observe a fé desses 4 homens. Eu estou indo rápido, irmãos? Se eu estiver indo, pode dizer, eu corto o sermão, não tem problema. Os puritanos faziam isso, eu não posso fazer. Eu ia falar, eles não são mais puros, não no sangue de Jesus, mas pode ter sido mais santificados, né? Enfim, fecha parênteses. Observe a fé desses 4 homens, desse paralítico. A fé deles em Cristo é tão verdadeira que os levam a olhar para a multidão como um obstáculo, e não como se fosse um sinal de que eles não deviam ir a Jesus, sabe? Como tipo assim, eu acho que a multidão está aí para que a gente não vá a Jesus. Se fosse de Deus, não teria obstáculo. Não, a fé deles é tão verdadeira no poder de Jesus Cristo, na mensagem de que Cristo estava trazendo esse reino de Deus, de que eles
olham para essa multidão apenas como um obstáculo. A fé deles em Cristo é tão verdadeira que os levam a se moverem de uma forma em que um paralítico que não podia andar, irmãos, passa a ter 8 pernas por causa desses homens. Onde 4 se reúnem e passam a levar esse homem até Jesus. Essa é, meus irmãos, uma fé que se revela em obras. Existem aqueles que dizem, provavelmente você já ouviu ou já até disse, que o que importa é ter fé. Mas esses que dizem ou pensam essas coisas ainda não foram perdoados por Jesus, pois nem sequer têm uma fé verdadeira em Jesus. Porque a fé verdadeira em Jesus os leva a se mover. Então, nesse momento, parece que o assunto deixa de ser um paralítico ser curado, mas passa a ser sobre, de fato, Jesus. E é o que é. Nós temos então, nesse avanço dessa história, uma quarta parte em que mostra a oposição a Jesus. Jesus vê a fé deles, diz o texto no versículo 5, Jesus vê a fé deles. Então ele diz ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Sério? Imagine você, paralítico, você vai diante de Jesus, e para nós parece não fazer nenhum sentido. Jesus, um paralítico vir até Jesus, e Jesus, em vez de curar, Jesus declarar: seus pecados estão perdoados. Para nós não parece fazer sentido, mas nós podemos lembrar que no mundo antigo existe uma ligação muito forte entre a enfermidade e o pecado. Isso é tão verdadeiro que nós vamos ter em João, Jesus tendo que corrigir essa ótica. Os irmãos já sabem, eu já disse isso em outra ocasião, há momentos em que a enfermidade é sim por conta do pecado, Deus o feriu. E nós vemos isso várias e várias vezes representado nas Escrituras. Mas o ponto é que isso não é sempre. O que nós precisamos entender é que naquela ocasião o pensamento geral é de que o pecado e a enfermidade está ligada ao pecado. E os escribas então se incomodam com a afirmação de Jesus. Eles dizem no versículo 7, eles pensam em seu coração, no versículo 7, como ele se atreve a falar assim? Isso é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E há algumas coisas que nós precisamos pensar aqui. Primeiro é que eles pensam em seu coração. E eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer que daqui do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 6, há uma porção de 5 cenas, onde nós temos 5 perguntas, e que nessas porções há um crescimento da oposição a Jesus, de modo em que nessa cena eles pensam em seu coração, na próxima eles falam com os discípulos, e depois eles falam com os discípulos, então vai aumentando, até o momento em que no capítulo 3, versículo 6, irmãos podem ler durante essa semana até o capítulo 3, versículo 6, você vai ver que no versículo 6 do capítulo 3, eles já estão tramando como matar Jesus. Então há uma crescente da oposição a Jesus, que Marcos está apresentando pouco a pouco aqui. Então a primeira coisa é que eles começam pensando no coração, e isso vai se aumentando até eles tentarem matar Jesus. Essa progressão nessas 5 cenas. Mas a segunda coisa que eu quero chamar a atenção, parece a indignação dos escribas, é o fato de que os escribas não estão de todo errado na afirmação deles. De fato, quem pode perdoar pecados senão Deus? Imagine você, está você, seu amigo e um inimigo. Esse inimigo vem, ele dá um peteleco na orelha, um soco bem dado no meio do nariz, enfim, sangra-se tudo. O teu amigo vira para o seu inimigo e diz assim: fique tranquilo, eu perdoo você. A primeira reação que você teria é: você ficou louco? Como você perdoa ele em meu nome? Eu é quem fui ofendido, ora. Você não pode perdoá-lo em meu nome? Então a preocupação deles aqui é verdadeira, no sentido de que realmente ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus, porque todo quem peca, peca a Deus. Lembra-se do Salmo 51? Olha eu aqui, poderia ter colocado o Salmo 51 no texto, na leitura inicial. Aonde Davi peca contra Betseba,
Ele faz uma lambança, enfim, e você vê no versículo, no capítulo, no Salmo 51, se não me engano, no versículo 5, que ele diz: contra ti pequei, somente contra ti pequei, porque quem peca, peca contra Deus. Deus é o maior ofendido dos pecados. Logo, quem tem que perdoar é Deus. Então, embora eles não estejam de todo errado na afirmação que fazem, eles estão errados na percepção de quem é Jesus, e por isso eles não conseguem reconhecer a sua autoridade. Essa, meus irmãos, é uma tentação desde o Éden: fazer afirmações aparentemente corretas, mas que a percepção, a interpretação das ações, o motivo dela, são falsas. E deixe-me dar um exemplo aqui. Alguém que diz algo do tipo: eu não consigo me perdoar, ou dá um conselho: você precisa se perdoar, faz uma afirmação até certo ponto correta. E deixe-me apresentar as coisas corretas dessa frase: eu não consigo me perdoar, ou você precisa se perdoar. Primeiro, essa pessoa acredita que pecou. Segundo, essa pessoa acredita que precisa de perdão, mas tem um erro, e esse é o terceiro: não reconhece de onde esse perdão tem que vir. Assim como os escribas não reconhecem de onde esse perdão tem que vir, que é de Jesus. Por isso, meus irmãos, deixe-me acabar com esse mito contemporâneo. Se perdoar é uma espécie de salvação pelas obras. Se perdoar é uma espécie, uma outra forma, uma outra tentativa de salvação pelas obras. Você não tem que se perdoar. E nós precisamos falar sobre isso. Eu sei que parece talvez algo periférico, mas nós assistimos séries, nós lemos e compartilhamos coisas no Instagram, dos quais reforçam muitas coisas, muitas ideias que são contrárias às Escrituras, e compartilhamos como se fizesse um que cristão. Mas você não tem que se perdoar. Se perdoar é um eufemismo para se auto-redimir, irmãos. Ser o seu próprio salvador. Não conseguir se perdoar, e você talvez já tenha dito isso na sua ignorância, ou talvez já tenha ouvido dizer isso: mas eu não consigo me perdoar. E não conseguir se perdoar é não conseguir confiar que Cristo e a obra de Cristo é suficiente para perdão dos seus pecados. Ora, parece nobre, mas é outro modo de salvação pelas obras. A tentativa de receber perdão sem reconhecer que esse perdão vem de Cristo e não de nós, é o que todos nós constantemente lutamos. É uma salvação pelas obras. Mas o que nós vemos a respeito de Jesus nesse texto? Nós vemos que Jesus conhece o coração das pessoas. Versículo 8: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Está só no coração, mas Jesus conhece os nossos corações. E não só Jesus conhece os nossos corações, mas Ele também conhece a maior necessidade do paralítico, que é de perdão. Jesus conhece essas coisas, isso porque Jesus é a maior necessidade de ambos, tanto dos escribas quanto do paralítico, tanto quanto dos 4 homens e de toda aquela multidão que estava ali. A nossa maior necessidade, irmãos, é ter a Jesus, e através de Jesus e não de outra qualquer coisa, ter o perdão, e somente por Ele. O paralítico recebe perdão de Jesus, os escribas não, mas isso porque não vem Jesus como Ele de fato é. E como Jesus é, e esse é a parte 5 desse trecho, desse primeiro trecho desse sermão. Ele diz, do versículo 9 ao versículo 10, aliás, versículo 11, do 9 ao 11, Jesus faz
uma lógica do mais fácil para o mais difícil. Aliás, do mais difícil para o mais fácil. Então, observe, irmãos, nós sabemos, naquela época tinha médico também, não no padrão de hoje, mas existia médico. E os homens podem curar, certo? Os médicos fazem processo de cura, certo? Os homens podem curar, mas os homens não podem perdoar em nome de Deus, porque eles não são Deus. Amém? Porém, o ponto aqui não é o que eles podem fazer, mas o que é mais fácil dizer. E por isso Jesus diz: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande. Os que podem dizer: os seus pecados estão perdoados, podem dizer, porque esse perdão não pode ser julgado à vista de todos. É muito mais fácil, irmãos, dizer: os seus pecados estão perdoados, porque você não consegue medir isso. Mas as pessoas que podem dizer em nome de Deus, que poderiam falar em nome de Deus: os seus pecados estão perdoados, como qualquer outro poderia se nomear à altura de dizer isso, ou proclamar para si a autoridade de declarar perdão a alguém, não pode dizer: levante-se e ande, porque essa cura imediata não acontecendo revela um charlatão. Então o que Jesus faz aqui? Ele diz: vocês podem até fazer curas, mas você não pode dizer: levante-se e ande, e a pessoa de repente começar a andar. Então, como é mais fácil julgar a cura do que a minha declaração de perdão, se ela é verdadeira, levante-se e ande. E então o paralítico levanta. Jesus mostra que é mais fácil declarar perdão que cura imediata a um paralítico para ele. E ele cura então, meus irmãos, como se ele estivesse dizendo: tão certo quanto você consegue estar sobre os seus pés e andar, é certo de que você recebeu o perdão de Deus, porque eu te dei perdão. A cura de Jesus ao paralítico é Jesus dizendo: está vendo como eu consegui colocar você sobre os seus pés e fazê-lo andar? Da mesma forma que você tem certeza de que você foi curado, você pode ter certeza de que você foi perdoado. Vocês estão aqui, e da mesma forma que vocês foram curados de uma série de pecados, de uma série de vícios, você pode confiar de que Jesus é poderoso para conceder perdão. Então ele diz no versículo 10: mas isso é para que vocês saibam o quê? Que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E essa expressão aqui, eu dizia ontem para o nosso irmão Alíntio, conversando, assim como semana passada fiz um convite para que os irmãos lessem Levítico, e se nós fôssemos fazer essa ponte nós iríamos demorar bastante, faço o convite para que os irmãos leiam Daniel 7, e nós vamos ver o que Jesus está falando aqui. A primeira ideia é que Jesus se autonomeia aqui como o Filho do Homem, certo? E alguns vão entender que Jesus se autonomear Filho do Homem, a expressão Filho do Homem está revelando a humanidade de Jesus. Ele é filho de um homem, e era assim que se poderia entender essa nomenclatura, Filho do Homem, naquele momento. E de que quando ele se fala, como nos diz no início, Filho de Deus, então está falando da divindade de Jesus. Mas nós precisamos entender que os escribas, os estudiosos da lei do Senhor, aqueles que liam a palavra de Deus, certamente podem entender o que Jesus está falando aqui. E eu vou ler rapidamente para os irmãos, não precisa abrir. Mas Daniel 7, Daniel está tendo uma visão, certo? No versículo 13 e 14, Daniel diz isso. Ele diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como
um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado a esse filho do homem o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Jesus, então, se autonomeia, e não é em vão, irmãos, que quando Jesus se proclama como filho do homem, ele está justamente no momento em que ele fala isso, ele está justamente no momento em que ele está num embate de revelar se ele pode, como Deus, perdoar pecados, porque ele é Deus. Então Jesus pode usar essa expressão para se referir a si mesmo, primeiro, obviamente, por causa da sua ambiguidade. Algumas pessoas não entenderiam e não correriam o risco de ser nomeado um rei messiânico como um guerreiro, como era esperado de muitos dali. Mas não há dúvidas de que aqui Jesus está afirmando de que ele é esse filho do homem, esse Messias, que sentará no trono, como foi a visão de Daniel. Por que não há dúvidas de que ele se refere nesse sentido? Porque justamente nesse momento está para mostrar autoridade, para agir como Deus, porque ele é Deus e pode perdoar pecados. Então Jesus faz esse milagre para dar certeza do seu perdão, para revelar a autoridade do seu poder de perdoar, e para que a Deus seja dada a glória. Então todos deram glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Primeiro momento desse sermão, meus irmãos, eu quero convidá-los a confiarem nessa verdade, que Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Segunda parte, meus irmãos, desse texto, do versículo 13 ao 17, vai nos mostrar que Jesus perdoa, porque essa é parte da sua missão. Para mostrar que o perdão faz parte da missão de Jesus, Marcos mostra que Jesus não só perdoando, como ele fez na cena anterior, mas chamando para segui-lo e transformando-o em seu discípulo. E nesse processo discipulado de chamar e transformar, acontece uma espécie de espelho entre o versículo 1 e 12, porque a estrutura é muito similar. No primeiro momento, a palavra está sendo pregada, versículo 13, de novo Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão novamente vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Novamente. É importante chamar a atenção para o fato de que novamente Jesus está junto ao mar, e isso conecta com a primeira chamada dos primeiros discípulos, no capítulo 1, versículo 16, onde também está no mar e convida para que eles sejam pescadores de homens. Então mostra que se trata também de um discípulo de Jesus. E Levi aqui, antes de mais nada, Levi aqui é Mateus, amém? Do livro de Mateus, o Mateus, enfim. Então, no primeiro momento, a palavra está sendo pregada. Então, uma progressão nesse aspecto, e há uma espécie, novamente, de serviço para outros. Porque ele chama, há um chamado para seguir. E ele passa agora a seguir Jesus e passa a servir. Porque ele abre a sua casa, ele serve o banquete, e estes que vão à sua casa eram muitos e também seguiam a Jesus. Então há novamente alguém que segue a Jesus e que está indo a Jesus e que serve a outras pessoas. Há um terceiro momento em que a fé, então, está também atuando nessa cena. Ela também está em ação. É uma fé que se move, assim como a fé dos 4 homens e o paralítico os levaram a se mover até Jesus. Também vemos aqui uma fé que está em ação. Ele, no caso Levi, se levantou e seguiu Jesus, e abriu a casa, e serviu um banquete. James Edwards, ele diz o seguinte, que seguir, com 19 ocorrências de Marcos, é um termo de peso, que descreve a resposta apropriada de fé. Alguém que tem fé, segue. Então ele vai continuar dizendo, que esse termo de seguir, ele descreve a resposta apropriada de fé, sendo na verdade praticamente sinônimo de fé. Seguir
é um ato que envolve risco e custo. É algo que alguém faz, não apenas algo que alguém pensa ou crê. E essa definição de James Edwards é muito importante, irmãos. Porque nós estamos falando de que ser um discípulo de Jesus não é só fazer afirmações corretas, mas ser um seguidor de Jesus. E seguir a Jesus é algo que você faz, e não apenas algo que você pensa. Ele segue, mas ele não apenas segue em seu pensamento, ele faz isso. Há uma maneira que se faz, que se vive aqueles que seguem Jesus, não apenas uma maneira em que se pensa os seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus não apenas pensam de uma maneira, eles vivem de uma maneira. Então, novamente, há uma oposição. Eu estou atento à hora. E a oposição aqui é dos escribas, incomodados porque Jesus está comendo com publicanos e pecadores. E nós não entendemos essa indignação dos escribas, dos fariseus. Nós não entendemos porque incomoda os fariseus, os escribas. Então nós olhamos e pensamos, isso é só preconceito, e não nos comunicamos. Quando você lê, provavelmente você pensa, eu certamente sou o publicano, eu certamente sou o pecador e que estou com Jesus na mesa, e você não se vê como os escribas do fariseu. E só um detalhe, os escribas dos fariseus, nesse versículo 16, essa expressão é porque muitos dos escribas eram fariseus, só isso. Mas observe, o que é um publicano, irmãos? Um publicano é um funcionário público, e de alguma maneira ele é um traidor, que trabalha para o inimigo, que são os romanos. Então, o publicano, tentando achar um equivalente emocional aqui, imagine que a igreja é proibida de se reunir agora, e que esse discurso do qual a gente não se incomoda hoje, mas que é muito grave se ele continuar se expandindo, esse discurso de vive a sua fé na particularidade da tua casa, não vem trazer a sua religião para a política, não vem trazer a sua religião para a educação, vive a sua fé na particularidade da sua casa, não aqui. Esse discurso não é cristão, tá? Esse discurso não é bíblico. Um cristão que é cristão, você não é um roqueiro, é um roqueiro só quando ouve rock. Um roqueiro é um roqueiro e ele é um roqueiro sempre, quando não está ouvindo rock. Um cristão não é cristão só quando vai à igreja e vive a fé na particularidade da sua casa. Um cristão é um cristão na política, um cristão na educação e onde quer que for. Mas imagine o contexto em que esse discurso se expande, então, e a igreja passa a ser proibida de se reunir. E quem tem fé precisa desenvolver a sua fé na particularidade da sua casa, vai viver a sua religião em particular. Vocês não podem mais se reunir. E então é selecionado alguns que acreditam que dai a César o que é de César. A interpretação seria: se César mandou, está certo. Se a lei manda que a gente não se reúna, então vamos obedecer, porque desobedecer às leis civis não é cristão, o que é uma grande tolice. Por isso que reforço, tem momentos em que existe a santa desobediência civil, tá? Mas isso é um assunto para depois. Imagine então que é estabelecer essa lei e seleciona-se algumas pessoas que estão a favor do governo. E essas pessoas são pessoas que congregaram conosco, seus irmãos em Cristo aqui, mas que agora o trabalho deles é ganhar a vida, é se enriquecer, dedurando quando qualquer um de nós se reúne para cultuar. Esse é o trabalho dele, é atrapalhá-los. Estou tentando encontrar um equivalente emocional aqui. Novamente cito James Edwards, em que ele vai falar a respeito desse desprezo que os judeus sentiam dos publicanos. Ele diz: o desprezo dos judeus pelos publicanos é representado, e é muito perceptível, né, na regra de que os judeus, essa é uma regra estabelecida, tá, irmãos? De que os judeus podiam mentir para os publicanos impunemente. Existia essa regra em que os judeus poderiam mentir, se fosse um publicano, pode mentir. Isso é uma regra, por sinal, com a qual as casas de Hillel e Shammai, que são duas visões, escolas judaicas opostas e extremas em muitas partes,
Nesse aspecto eles concordavam, todo mundo se juntava contra os publicanos, é isso que ele está dizendo. Isso faz, meus irmãos, para que os irmãos entendam a gravidade dessa cena, isso faz com que Jesus entre em contato novamente com uma pessoa imunda, mas não imunda por uma doença como a lepra que nós vimos no capítulo 1, versículo 40 a 45 do sermão anterior, mas como um indivíduo que, por causa da sua colaboração com a ocupação gentia, é tanto moralmente insolente quanto ritualmente imundo. E observe que James Elliot conclui dizendo: pode ser que o contato de Jesus com Levi fosse de fato mais ofensivo do que o contato com um leproso, uma vez que o leproso está nessa condição e ele não escolheu estar, ao passo que o publicano escolheu ser um publicano. É como se Deus chamasse aquele político que você vê como um opositor da fé cristã, seja ele Bolsonaro ou seja ele Lula. É como se Jesus virasse para Bolsonaro ou para Lula, que são os extremos polos hoje do Brasil, e dissesse para eles: vem e me segue, e você será um discípulo meu agora. E então o que acontece quando esse opositor à fé cristã responde é que Jesus não entra em uma favela, Jesus vai na casa de uma casa rica com outros políticos e come com eles. Você imagina Jesus com essa raça de políticos que nós olhamos e falamos assim? Irmãos, hoje qualquer pastor que se senta para comer com qualquer figura pública famosa que não seja cristã, hoje isso é visto como uma boa posição. Fulano de tal está com alguém importante. Mas imagina um inimigo seu, um político, um gerente, um chefe, um patrão, alguém que te esmaga, alguém que por causa dele você não consegue pagar as suas contas, você tem que diminuir a quantidade de alimentos para os seus filhos, racionalizar comida em casa. Era com essa pessoa que Jesus estava comendo, e não só comendo, ele estava num tipo de festa com essas pessoas. A nossa dificuldade, meus irmãos, se eu conseguir transmitir bem, a nossa dificuldade com isso é por causa da maneira como nós nos enxergamos. E é por isso que temos dificuldade de imaginar coisas desse tipo. Como disse Jonathan Leeman, a Bíblia vai dizer que você não é quem você pensa que é, e que Deus não é quem você pensa que Ele é. A Bíblia vai mostrar que você não é quem você pensa que é, e que Jesus não é quem você pensa que Ele é. A nossa dificuldade, meus irmãos, em entender Jesus passando a convidar esse tipo de gente para ser discípulo dele, se dá pelo fato de como nós nos enxergamos. Nós não aceitamos que Jesus chame pecadores, assim como eles não aceitaram, porque não se viam como pecador, e por isso não entendiam a missão de Jesus. E nós muitas vezes não nos vemos como pecadores que precisam da autoridade de Jesus, de perdoar pecados. Nós não tratamos Jesus como um médico dos doentes, como Ele diz ser, durante a nossa vida, no nosso dia a dia. Nós lemos o texto e dizemos: sim, os médicos, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu vim chamar justos, e sim, não vim chamar justos, mas sim pecadores. E nós lemos essa frase de Jesus e citamos e reproduzimos. Sim, mas nós só oramos. Você só ora quando você se sente um santo. E quando você não se sente um santo, você está se sentindo um pecador, você acha que não deve orar a Deus. E esse é um grande sinal
de que você ainda não entendeu a missão de Jesus e a autoridade dele para perdoar pecados. E quem realmente você é, que não é um santo, mas sim um pecador que precisa de Jesus. Um outro exemplo de como nós não nos vemos como pecadores é quando você se ira mais com o pecado dos outros do que com os próprios pecados. E eu sei, irmãos, essa não é uma dificuldade só minha. Eu tenho certeza de que a maioria de nós aqui, irmãos, com certeza se ira muito mais quando alguém peca contra você do que quando você peca contra a pessoa. Você tem a consciência de que a outra não tem, da sua intenção, então você se desculpa, você se perdoa muito facilmente, você conhece até os seus erros, mas é fácil de lidar, de perdoar com os seus erros, você se perdoa constantemente, mas olha como nós nos iramos mais com os pecados dos outros do que com o nosso. Quer um exemplo disso? O teu casamento. E olha como provavelmente você se ira muito mais com o pecado do seu cônjuge do que com os seus. Olha os relacionamentos dessa igreja, e graças a Deus pelo menos não vem até mim. Eu acho que vocês se resolvem muito bem sozinhos, isso é muito bom. Mas olha como provavelmente você se ira muito mais com o pecado do seu irmão aqui nessa igreja do que com os seus pecados. Experimente fazer uma lista, e como é fácil fazer uma lista dos pecados dos outros, e como é laboroso fazer uma lista dos seus próprios pecados. Um outro exemplo de como nós não tratamos Jesus como médico dos doentes na nossa vida comum é quando nós não nos vemos mais necessitados de perdão do que os outros. Nós olhamos exatamente como os escribas e pensamos, esse aqui é inferior a mim. E uma maneira de olhar para esse e pensar que esse é inferior a nós é não perceber que você precisa de mais de perdão do que o seu próximo. E isso tudo é porque não entende a missão de Jesus. Jesus não fala que veio apenas para os doentes, como se os escribas e fariseus fossem justos e sãos, saudáveis. Você diz assim, eu não vim para vocês já estão santos, vocês já estão saudáveis, eu vim para vocês. Jesus não está falando nesse sentido. Na verdade é como se Jesus dissesse, vocês não se veem como pecadores, porque não reconhecem o Messias e a missão dele, que é vir para pecadores. É como se dissesse, é como se nós pudéssemos ampliar essa ideia, dizendo, se vocês me reconhecessem, o Messias que sou, vocês saberiam que são doentes, porque vocês dizem esperar o Messias. O problema de tudo isso, irmãos, o problema de tudo isso, de nós não nos vermos como os piores pecadores, de nós não enxergarmos que precisamos mais de perdão do que o nosso próximo, de nós termos essa ideia de tentar encontrar o perdão de Deus por meio de nós mesmos, das nossas obras. O problema de tudo isso, meus irmãos, é o fato de que isso revela que você não conhece Jesus como Ele é, como Ele se revela. Esse é o maior problema, de você não se ver como pecador, ou não se incomodar com Jesus, de você se incomodar, aliás, com Jesus chamando pecadores, é que isso revela que você não reconhece Jesus como Ele é, como Ele se revela, uma autoridade para perdoar pecados de quem quer que Ele queira. O maior problema de tudo isso, irmãos, é que isso revela o nosso relacionamento com Deus. E nós nos reunimos aqui sim para amar uns aos outros, mas sobretudo para amar a Deus sobre todas as coisas, por meio de Jesus Cristo, para dar glórias a Ele, por esse acesso que nós temos agora a Deus Pai, que podemos viver essa comunhão com Deus Pai. Mas o problema de todos esses sinais é que isso revela que nós não estamos assim em comunhão com Deus Pai, por meio desse caminho chamado a cruz, o Evangelho que Jesus abriu.
Não reconhecemos quem Jesus é e como Ele se revela. E quem é Jesus, irmãos? Jesus é aquele em que eu cresci ouvindo nas orações da minha mãe e de outras irmãs, a irmã Linha, a irmã Romilda. Sim, a irmã Romilda era realmente a irmã Romilda quando eu falo, dou exemplo. E elas diziam que Jesus é o médico dos médicos. Esse é o nosso Jesus. Por que Ele é o médico dos médicos? Porque Ele cura o corpo, mas não só o corpo. Ele cura a alma. Jesus tem autoridade para curar a maior doença da alma, que é o pecado, e lhe conceder perdão. Jesus é o médico dos médicos, porque um médico hoje cristão, por mais que queira e faça bem o seu trabalho, ele irá ajudar muitas pessoas a melhorarem a sua saúde, mas que após isso usarem toda a saúde com a qual eles receberam em rebeldia contra Deus. Mas Jesus é o médico dos médicos, porque Ele não só cura e perdoa, mas Ele chama e Ele transforma em um discípulo dele. Jesus pega publicanos e pecadores e Ele tem poder para transformá-los em discípulos de Jesus. Pensei em ter colocado na liturgia, mas depois vi que não pus. Mas Cristo, de fato, Cristo é poderoso. Ele move as montanhas e Ele tem poder para salvar. Ele tem. Meus irmãos, as pessoas querem ficar longe dos doentes. Quando há uma doença, uma epidemia, que as pessoas precisam ficar longe, as pessoas querem ficar longe de doenças. Nós vimos isso muito claro na pandemia que teve recentemente. Mas os médicos vão em direção aos doentes. Os médicos procuram os doentes para curá-los. Jesus vai em direção aos pecados, vai em direção aos pecadores. Esses pecadores, eu e você, e os convida: sigam-me, sejam meus discípulos. Esse é o convite. Como ir até esse Jesus? Como segui-lo? Reconhecendo de que Ele é poderoso, Ele tem autoridade para perdoar e para transformar todo e qualquer pecador. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Deus, porque de fato nós somos pecadores e eu sou o maior pecador que conheço, Pai. E no entanto, mesmo sendo o maior pecador que conheço, muitas vezes consigo me desculpar dos meus pecados muito facilmente. Consigo encontrar desculpas para isso. Ah, Senhor, nós suplicamos a Ti, Senhor. Dá-nos a Tua graça para olharmos para Ti, Senhor. E em vez de tentar nos desculpar, Senhor, reconhecer o nosso pecado. E mesmo tendo dificuldade alguns para se desculpar, reconhecer o nosso pecado e irmos até o Senhor. Pai, dá-nos a graça de irmos até o Senhor, de nos humilharmos aos pés da cruz, de reconhecermos o Senhor como esse Messias, esse Messias que tem poder e autoridade para nos perdoar, não porque faz vista grossa aos pecados, mas porque pagou o preço dele na cruz. Pai, nos ajude, Senhor. Alinhe o nosso coração, alinhe o nosso pensamento, alinhe, Senhor, de acordo com a Sua palavra, e nos faça ver, através da Sua palavra, nos faça ver quem nós realmente somos, e nos faça ver e perceber o Senhor, quem realmente o Senhor é, e como o Senhor se revela na Sua palavra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é esse médico dos médicos, que nos alcançou, que nos perdoou e nos chamou para ser seus discípulos, e por isso nós estamos aqui, Senhor. E tudo isso é graças ao Senhor.
a sua misericórdia, a sua obra na cruz, Pai. Nós te louvamos, Deus. Nós te exaltamos. Nós bendizemos ao Senhor. A nossa alma bendiz ao Senhor, e tudo que há em nós bendiz o teu santo nome, porque é o Senhor quem perdoa todas as nossas iniquidades. Nós te louvamos, Deus. Amém. Amém.